Salve, salve, galera! E aí, sentiram nossa falta? Então, não demorou muito, foram só aí alguns dias para retornarmos com mais uma avaliação das tribos do W5. Cá estamos nós, eu, Gilda, Vivi. Naturalmente, tivemos algumas ausências justificadas. Brenda e Mari não puderam estar aqui conosco, mas no outro vídeo provavelmente estarão. E cheio de perguntas e ideias para compartilhar não só conosco, como convosco. Então, galera, a gente está aqui hoje novamente para falar das tribos no Quarta das Trevas. Se você está chegando agora, desejo a você bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, vai encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, até na rede, está ótimo. O importante é você estar confortável nos assistindo. E aí, deixa aqui um espaço para a Gilda e a Vivi dar um olá carinhoso para vocês que estão nos assistindo. A começar pela Vivi. Oi, gente, estamos mais uma vez aqui para Lobisomem. Vamos seguir com as tribos. E eu acho que agora para frente a gente já vê umas mudancinhas do que eram os antigos, para ver se o jogador de lobisomem velho deixa a ideia de lobo caduco para trás e aprenda a recepcionar em suas matilhas o jogador novo com muita coisa nova e que a gente não pensava no jogo. É isso aí. Gilda, a sua vez. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, porque eu não sei, afinal, o horário. Isso é muito relativo também. Horário é relativo. E vamos que tem muita tribo ainda para a gente ver, É né? isso aí. Muito. A minha favorita nem apareceu ainda. Tá chegando lá, tá chegando lá. Então é isso, galera. Vamos hoje especialmente falar do Conselho Fantasma. Aí vocês se perguntando, conselho de quê? Fantasma da onde? Vocês vão saber, pois eu vou compartilhar com vocês agora. Ou seja, eles seriam a maior vantagem deles reside em determinar quais armas os inimigos de alguém se negam. Os lobisomens do Conselho Fantasma são grandes investigadores do mistério, mas eles são considerados como de alguma forma reservados pelos garou mais diretos, os quais às vezes se entendem errado a consideração da tribo pelas questões de maior propósito. Entre os membros do Conselho Fantasma podem ser encontrados guias, eruditos e até uma panóplia de pessoas religiosas. Olha aí, tá aí uma mistura que a gente pode ver. Isso aqui, na hora que eu li isso, eu lembrei da Gilda comentando sobre os filhos de Gaia. Acho que a gente vai ter um bom bate-papo sobre essa transversalidade aqui. Continuando. Para o Conselho Fantasma, ou fantasmas, individualmente, o destino ou a trilha pode ser o objetivo. O que importa mais é que o investigador compreenda o porquê de ele ter assumido uma jornada particular e consegue, portanto, aprender sobre o mundo dos Garou. A própria jornada é de grande importância para os lobisomens do Conselho Fantasma, pois ela representa uma oportunidade para descoberta ao longo do caminho, assim como uma chance para arrancar os segredos do ambiente da jornada. Ao mesmo tempo, é uma chance de descobrir quais trilhas as outras tribos deliberadamente evitam e aprender o porquê, para o que é um tabu, se não uma ferramenta que um competidor de boa vontade põe de lado. Os lobisomens do Conselho Fantasma em Jogo podem esperar viajar para um canto evitado da Umbra, resolver um enigma proposto por um espírito desdenhoso, subverter as ferramentas de um inimigo para uso contra ele e desenterrar um segredo perigoso. Vivi, o que tu achaste do Conselho Fantasma? Olha, é o tipo de jogo que eu mais gosto de fazer. Então, a minha opinião vai tender muito pro lado parcial de gostar bastante da proposta do Conselho Fantasma. Porque você pode falar para mim assim: ah, mas os filhos de Gaia já investigam a Umbra e vem a parte mística do lobisomem. Mas o que eu gostei no Conselho Fantasma é que ele pega essa parte mística e ele coloca
na prática, para que ela vai te servir? O que o mistério, não só o mistério de um personagem, de um NPC humano ou da Wyrm, mas um NPC de espiritual pode trazer para você, sabe? Então eu posso estar brisando ou não, mas esse negócio de espiar e usar o conhecimento como uma arma, principalmente a citação deles, assim, de tipo, você busca onde o cara não ousaria alcançar e você vai além e surpreende ele, eu gostei bastante, porque ele não é necessariamente político, ele é um jogo sim de poder de conhecimento, e você não precisa ficar jogando aparências com ninguém, você vai, investiga e dá na mão de quem vai fazer. Pelo menos desse começo é o que eu sinto. E é o que eu gostei muito do Conselheiro Fantasma. Porque, cara, o lobisomem, você imagina um bichão que vai para o combate. Né? A gente teve até agora contra-inteligência só nos roedores. E agora você tem uma contra-inteligência que não é só do mundo real. Ele é do mundo físico. Mundo real não, mundo físico. Você tem uma contra-inteligência física e mística, de conselhos, de tipo, quem que aquela pessoa matou, quem são os fantasmas, o que mais tem além? E abre mais a porta para gancho e cenário de lobisomem, fugindo dessa ideia de só terra, só terra, só terra, só umbra, só umbra, só umbra. Então, assim, eu pirei na hora que eu li, nem deu para notar, né? Que eu pirei eu já fui assim do tipo, ai meu Deus. Tanto que ele tá nas minhas tribos assim, do tipo, tem uma proposta pro personagem assim. Boa. Gilda, quais são as suas impressões iniciais do Conselho Fantasma? Então, o Conselho Fantasma me passou uma ideia de que a matilha perene que tem que existir porque ela é necessária por si só. Eu preciso ter essas pessoas que se ocupam de todo esse processo de todo conhecimento, daquilo que se quer ou que não que se quer saber, daquilo que favorece ou não favorece os Garou, independente da paz ou da guerra, né? Tem algumas matilhas, assim, algumas tribos que me pareceram ter esse destaque de que eu preciso, enquanto eu não sou exatamente um diplomata, como é um traço de uma outra tribo, mas eu sou a pessoa que detém informação, que vou atrás da informação, e informação é sempre poder, e acaba de se perpetuando como necessário. Né, como uma arma necessária, né, que não é exatamente da luta. Também gostei bastante, já fiquei visualizando, eu fico logo visualizando personagens que possam representar essas pessoas, que eu vou ter que sempre recorrer a ele, porque ele inclusive representa algum conhecimento, profundidade. Então eu vou ter que recorrer a ele, a um conselheiro. Achei muito, muito legal. É uma das muito boas para explorar. Eu vou aproveitar para esticar um pouquinho aqui a nossa conversa. Desde da tribo anterior que a gente viu, que era os... Esqueci qual era o nome, Vivi, lembra? Os Perseguidores de Tempestade. Isso. Os Stalkers. Isso. Ficou claro para mim que essa tribo anterior e essa agora é uma tribo extremamente nichada, específica e focada para uma ação. Enquanto que tivemos algumas outras que poderia ter uma gama maior de possibilidades. Por exemplo, a gente viu o caso... Tô esquecendo, meu pai, minha memória tá horrível hoje. Mas enfim, eu vou usar Roedores de Ossos. Roedores de Ossos tem um foco, mas tem uma gama de possibilidades. E essa gama a gente já não vê tanto na anterior, dos Caçadores de Fantasmas, quanto também no Conselho Fantasma. O que vocês acham disso? De haver essas tribos muito nichadas? Vivi? Eu acho que assim, ainda é uma coisa presa na ideia que a gente tem de comportamento de bicho, né? A gente olha pro bicho e acha, esse bicho só caça, esse bicho só espreita, esse bicho só faz tal coisa.
né? Tipo, como leigos. Não tô falando a galera que estuda, vai e faz os documentários. Né? A ideia que a gente tem de lobo também sempre, né, foi errada e depois a gente viu que lobo não tem alfa, não tem beta, não tem ômega, não tem nada disso. E o primeiro lobisomem era todo baseado nisso. Inclusive tem umas deixas aqui também na W5 dessa estrutura. Então, eu ainda acho que isso é preso na ideia que você precisa pessoas muito especialistas, né? Você vai precisar de lobos especialistas, no caso, porque você tem um lado espiritual ali, não é só um ser humano, para ele ser bom naquilo, sabe? Tipo, porque o Roedor de Ossos, ele é um pato na hora de agir. A Fúria Negra também pode ser um pato na hora de agir. Ela pode fazer uma função espiritual, mas não é o forte dela. Porque o forte dela é outro. Agora, como o mundo espiritual ele tá muito inimigo em lobisomem, não, ele não tá no inimigo, ele tá resistente beirando ao inimigo, eles colocaram essas tribos com alguns poderes que te levam para esse lado, que os poderes também não são 100% para essa função, e esse é o problema, tanto dos caçadores, dos perseguidores de tempestade, né, dos busca-brisa, quanto do Conselho Fantasma, que seu dom não te dá essa capacidade que esse texto está falando aqui. Eu acho que eles nicharam esses dois. Porque eles têm traços nas ilustrações gritantemente indígenas e americano e norte da Europa. É péssimo lidando com culturas locais. E eles brisaram nessa imagem. Brisaram não, eles fincaram nessa imagem também. A gente precisa de alguém da cultura, alguém nativo daquela região. Bota eles para caçar. A gente precisa de alguém de cultura, nativos da região, porque a gente está tirando duas tribos. Bota a parte mística. Só faltou a parte para fazer artesanato vender. Sabe? Para ter o pacote gringo do que é uma comunidade nativa. Se você olha, tipo assim, né? Sinto bem ácida. Eu acho que é uma das falhas do texto, é um dos problemas que a W5 ainda tem. Ela nicha a tribo por ignorância de que muitas funções podem ser místicas, muitas culturas e funções na sociedade podem envolver essa caçada. Por mim, eu acho que é isso. Se você olhar a parte social, é a que refere e é a que é mais travada. Aí você vai reviver o mesmo erro no nativo inimigo que cai nos garras vermelhos. Gilda? Tá, até porque eu entendo que a gente não pode. O texto é uma isca. É uma isca. E que a gente tem que ir além do texto. Ainda que o que o texto me deu aqui, para mim, me deu assim, ideias incríveis de personagens, porque eu acho que toda estrutura, ainda que tenha, você tenha o cara que vai para a luta, o cara que tem Fúria 5, mas tem um cara que tem Fúria 1, né? E aí você tem que também lidar com as diversas formas de inteligência possíveis que você está dando aos lobisomens. E essa forma aí é muito interessante. Ela envolve o mistério, o segredo, como o uso do mistério, o uso do segredo para fins ou nem fins. Você pode nem ter um fim lá longe. Como ele fala mais adiante um pouco, basta o caminho. Se importa para mim o que eu estou fazendo aqui, qual é o caminho que eu estou seguindo, né? Eu não estou nem pensando no fim lá na frente. Eu existo, eu estou trabalhando, eu estou buscando desvendar segredo, levantar informações, conduzir as pessoas para o hoje, para o agora. Talvez até seja um desalento. Afinal de contas, de que fim eu estou falando? Vai ter fim? Ainda hoje eu posso ter um conselheiro fantasma que está falando em alguma finalidade para a humanidade e para os lobisomens? Né? Acho que não. Né?
Beleza, então com essa prévia, vamos agora para o conteúdo macro da tribo, que vou compartilhar com vocês agora. Quem são aqueles do Conselho Fantasma? Motivar o Conselho Fantasma é um desejo, uma fome, uma necessidade por conhecimento, particularmente de uma natureza prática e espiritual. Isso praticamente vem com frequência à tona como uma capacidade para afetar o mundo em volta deles. Os fantasmas coletam segredos o melhor para obter resultados. Se enganando um espírito inocente a deixá-los passar sem ser molestados, ou descobrir onde no apartamento da amante dele o executivo escondeu documentos incriminatórios. Os lobisomens do Conselho Fantasma procuram pelos limites que outros desenharam em volta deles, os defeitos que eles construíram nas próprias armaduras deles. Eles querem todas as opções na mesa, até os proibidos, porque quando você está no meio de um maldito apocalipse, nenhuma opção deve ser proibida. Essa filosofia ganhou para o Conselho Fantasma uma reputação como os subversivos entre os Garou mais tradicionais. E os fantasmas não parecem se importar. Os fins justificam os meios, geralmente surge como uma doutrina política perigosa, mas para o Conselho Fantasma encontrar uma resposta ou oportunidade justifica como ela é realizada. Se algo vem do manter um relacionamento com um confidente de uma tribo caída ou forjar pactos com espíritos proibidos, o fantasma fica satisfeito e validado na mente deles. Como pode ser esperado, outros Garou frequentemente veem os lobisomens do Conselho Fantasma como tendo motivos suspeitos. Uma crítica justa é que o Conselho Fantasma se preocupa com resolver o como dos mistérios pelo bem do poder, com pouquíssimo a respeito com as razões de tal poder se manifestar nos meios deles da descoberta. A matilha tem o Clive do rival, isso é o que importa. Resultados agora, custos depois. Holisticamente, a descoberta das verdades ocultas requer ir até elas. Toda a sociedade humana tem tradições nesta fonte, e o Conselho Fantasma tinha membros entre muitas de tais tradições e sociedades. Os membros da tribo ficam com frequência entusiasmados com as oportunidades para se viajar, seja isso para um estranho e remoto local umbral misterioso, uma viagem de estrada pelo país em uma caravana ou uma corrida emocionante através da taiga marcada por conflitos para encontrar uma bifurcação específica e fundamental em um rio. Antes de eu passar para Vivi, eu tenho que comentar que eu fiquei um pouco apreensivo com a descrição apresentada aqui do que seria um Conselho Fantasma. Achei muito perigoso essa ideia de que todas as possibilidades precisam estar na mesa, independente delas serem questionáveis. Vivi, o que tu achas? A Gilda fez uma pergunta antes. Então eu vou para a Gilda antes. Então vai, Gilda. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá mutada. Você tá mutada. Perdão, desculpa. Imagina. Então, eu acabei adiantando um pouco essa questão, né? Se a gente está falando de um fim iminente, se a gente está falando de falta de honra, falta de justiça no mundo, por que eu vou me preocupar com os meios a essa altura da minha existência? Se alguém não tomar, se alguém não realmente encarar que talvez nesse caos que estamos, a gente precisa abrir mão de certas leis, certas normas, e a gente vai trazer essa questão, né? Não dá para ser sempre filho de Gaia, não dá para ser, né? A gente tem que tornar sustentável. Eu acho que é uma visão muito pragmática e de servir ao lobisomem, servir à espécie. Não servir ganhar uma guerra, não se trata disso, não. Eu acho que é uma visão de jogo colocada aí, uma visão de jogo colocada. Então, né, eu achei assim
interessantíssima, inteligente. Sim. Eu preciso romper com esses padrões éticos que já foram rompidos pelo meu inimigo. Não existe isso do outro lado. Uhum. Não existe isso do outro Meio que lado. estamos vendo isso na nossa realidade, né, Gilda? Estamos vendo isso. Se trata disso mesmo. Ah, eu não vou fazer isso porque está errado. Mas, gente, aí, né? Perfeito. Então, Vivi? É acertar com os jogadores, né? Essa faceta que você pode abandonar questões morais, éticas. O pessoal precisa muito lembrar que o jogo, apesar de ser um universo fantástico, ele ainda é jogado por humanos, nós que estamos todos ali na mesa. Então, na hora que você vai pôr as suas ideias amorais ou imorais, porque algumas elas não são contra a moral, elas simplesmente não têm moral e ela é necessário ser feita, conversar bastante com os jogadores, para você não falhar ali, desrespeitar ninguém. Mas é como a Gilda acabou de falar, é um fim de tempo. O que vai limitar a gente para salvar a última coisa que existe, né? E é a hora que o narrador pode puxar ali, e quem gosta mais do drama, puxar bastante para a questão do Arane, do Hal Blosk, do lobisomem, que é a sua ética vai arrastar você e aqueles que você ama para a depressão e para o desânimo da batalha, ou ela vai levar você a flertar com o perigo da violência, porque vai para pôr todas as opções na mesa, você vai colocar coisas que podem te arrastar para apatia total ou para violência total. Então, eu acho que dá um drama muito legal. Não é todo jogador que gosta, não é todo narrador que gosta, né? Narrador que gosta de um jogo assim. Mas eu acho que dá para ter uns papos assim muito legais em game, na hora que você junta uma matilha e você não precisa nem ter alguém, um conselheiro fantasma na matilha, mas vocês precisam lidar com alguém. Porque ter segredos, né, como a gente já falou, ter segredo você tem um poder. Gente, o poder corrompe, não só o dinheiro. Informações e dominar outras pessoas em situação desbalanceada, o ser humano, ele é altamente corrompível para isso. Ainda mais no mundo das trevas. E que, o lobisomem que tem a fúria, você pode tombar. Eu acho que é muito, que eu tinha falado por uma vez para Fafá, né, para Margot, e eu acho que entra aqui, é a pegadinha dessa tribo. Você faz o que é preciso, mas até quanto tempo você vai cair para um dos lados da guerra, um dos lados, sabe, da apatia e nada mais te importa, ou da violência onde também nada mais te importa, só que você quer destruir tudo. A sua matilha vai junto com você? Aquela sua mini seita vai junto com você nesse uso de segredos? O lobisomem, ele tem muito do tipo, principalmente na parte de recursos, de você não se comparar com aquilo que faz mal ao mundo. Você com seus segredos e seus mistérios. Vai cair pro lado errado? Porque você, uma rota na Umbra, o seu personagem descobre e leva a matilha. E vocês sabem que é uma rota segura. Sabendo que andar pela Umbra é complicado. Você pode simplesmente cobrar favores e agora são, não chama mais fetiche, chama, tem outro nome. Raga, qual que é o nome do fetiche agora nessa edição? Eu ainda não cheguei lá, desculpa. Talismã, agora chama os talismãs, que são os objetos mágicos. Imagina o lado, tipo, você pode muito cair por um culto de Fenris porque você começa a cobrar a segurança dessa rota. Você não. Pra que ela serviria para o Apocalipse se você não chegou? Eu tô aqui te brisando em conceito de personagem, gente. Eu também sou narradora de lobisomem. Você não tem um uso para o Apocalipse, mas para aumentar o poder da sua seita, você tem agora. Porque ali fala, às vezes o conhecimento pode trazer um resultado inesperado. E aí você vai se corrompendo, porque o lobisomem sempre pode se corromper. A Wyrm e a Weaver estão aí. A Gilda fez um aceno, tipo... Too much information. Eu preciso pôr o pé no chão. A minha cabeça vai longe. Desculpa. No meu ponto de vista é o seguinte:
É possível que ainda haja alguém no jogo que venha discutir quem é ou não é corrupto? Tem. Eu acho que assim, eu acho que está dadas todas as circunstâncias a que estamos descrevendo desde o primeiro encontro, a corrupção ela é generalizada. A corrupção ela é um dado e, na verdade, eu preciso de alguém para fazer o levantamento da corrupção e fazer o jogo político do poder. Descobri, informei, você já sabe, vai por lá, derruba cá, e assim vai. E esse cara é o conselheiro fantasma. Ele serve, ele serve para justamente, né, atuar nessa instância. Todos são. Então, onde que é a corrupção? Onde eu vou ter mais segredo? Onde eu vou ter mais coisas para levantar? Na política. Na igreja. Nas igrejas, a gente vai citar. São lugares que têm exercício de poder e que normalmente tem essas questões corruptas e que se envolvem, meu Deus do céu. Eu mexendo com a igreja. Mas é verdade. Pois é, mas é isso. É isso. Entendeu? Então, assim, eu só... Então, vamos continuar. Porque aí ele fala... Você falou do espírito patrono. Vamos entrar agora. Vai chegar agora. Vai entrar nele. Pois é, eu tô querendo chegar nele. Vai. Então, bora lá. Já que começa falando. Já que a Gilda invocou, vamos atender o desejo dela. Vamos agora passar... Não, é que eu gostei muito do Conselho Fantasma. Vamos então passar agora para o espírito patrono do Conselho Fantasma, que é a serpente chifruda. Nada estranho para os lugares sombrios e verdades ocultas. A serpente chifruda e o Conselho Fantasma são associados com a sabedoria, que bate muito o que a Gilda está comentando ainda agora. De todas as tribos, o Conselho Fantasma tem o que é provavelmente o relacionamento mais transacional com o seu patrono, um reconhecimento formal do dar e receber da qualidade quase de conto de fadas. Uma que às vezes assume um aspecto sinistro para alguns de fora da tribo. O favor que é dado pelo espírito patrono, a qual é a serpente chifruda, encoraja o olhar nas coisas de todos os ângulos e assumir aquela mais vantajosa. Um garou do Conselho Fantasma pode adicionar um dado às paradas de dados de investigação, ocultismo ou subterfúgio relacionados com revelar um segredo guardado. Olha o poder que esse favor entrega para o personagem dessa tribo. Contudo, sempre tem uma proibição. A serpente chifruda é conhecida pela sabedoria, mas os espíritos e os garou igualmente olham desconfiadamente para as formas que ela colhe conhecimento. Para uma cena na qual o lobisomem do Conselho Fantasma tem uma oportunidade de satisfazer a curiosidade dele, mas não o fizer, ele recupera somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole e perseverança dele. Antes de eu passar para as meninas comentarem, eu devo dizer aqui que agora fecha tão redondo diante dos comentários que a Gilda e a Vivi fizeram ainda agora. Faz todo sentido do que é descrito aqui, a relação ideológica da serpente chifruda com o que se propõe com o Conselho Fantasma. Vivi, começa com a gente aí. A Gilda tava ansiosa por essa parte. Deixa ela começar, passa a bola para ela. Pois é. Então, olha, eu não sei porque ela é chifruda, tá? Mas eu achei estranho esse conceito, a serpente chifruda. Né? Até depois ia olhar lá no inglês para ver realmente. É serpente chifruda mesmo. É Horned. Então, esqueci outra palavra, mas é Horned. Horned serpente mesmo. A serpente pro oriental é um símbolo de aristocracia, de império, de sabedoria, de conhecimento. Gente, ela é muito... Ele pegou o conceito mais oriental possível da serpente, né? Império, poder, sabedoria.
né? Então, achei, assim, excelente o patrono deles, né? Exatamente, é tudo que eu já falei. Ela é agora, claro, né? Essa questão da vontade dele é uma questão a se tratar a trabalhar no jogo, né? Uhum. E como é que você vai controlar a tua curiosidade dentro de um jogo que é basicamente esse tipo de trama, né? Então, bom, às vezes, a não ser que você nos coloque dentro de uma igreja, vai ficar bem difícil trabalhar, né? Uma dinâmica assim, mas o símbolo, o patrono não poderia ser melhor. Vivi! Então, a serpente chifruda, ela é muito, muito, muito presente nas culturas nativas de América Central, a América Latina, né? Então, tipo, aquela coisa, comunicação no mundo e cultos e lendas sempre se comunicando, e ela também tem esse lado do mistério, do Ai, poder, de te envolver, né? Porque aqui também nós temos muitas serpentes, cobras, é, que camuflam, que rastejam, que passam imperceptíveis. E, tipo, tem uma lente específica, tem uma das entidades de religiões pré-colombianas que se trata dela. Eu não lembro agora, na linhagem Tlacique, do pessoal do Brasil, das trevas, tem o nome certinho dela. Mas a figura em si, ela tem um poder assim mitológico muito muito legal por envolver diversos pedaços do mundo. E agora o lobisomem te diz que você pode vir de qualquer lado do mundo. Então te dá uma gama de personagem com uma bagagem com essa serpente muito interessante. Eu acho que a bênção e o tabu dele caem, assim, é um dos que melhores encaixam com a tribo, já ia falar clã, melhor encaixam com a tribo. E, novamente, totalmente pessoal, totalmente partidária, eu adorava a desvantagem curiosidade para lobisomem. Uhum. Curiosidade na mão de um bicho que atravessava o mundo espiritual, que virava um grandão de 3 metros, ou que virava um lobo, era um negócio impossível de saciar. E dava uns ganchos assim. Eu já tive mesa com curiosidade que o personagem ele ganhou um nome de focinho queimado, porque ele enfiou o focinho num pote colorido e ele queria saber o que era. Que era uma cor que ele só estava vendo espiritualmente a cor. Então o negócio era super colorido, super tóxico. E assim, isso virou, né, por causa da curiosidade dele. Então agora essa punição, porque eu acho que o tabu precisa ser pesado, sim, porque é um pacto espiritual, é algo que vai desde o surgimento daquele tipo de tribo. E eu acho interessante, eu não acho ele tão difícil de lidar, porque ele deixa específico aqui que você tem que ser uma situação que te deixe curioso para resolver. Então não é só uma curiosidade aleatória. Não é na caixa. Sim. Essa caixa não é importante pra gente. O que tá na caixa não interessa. Só um minutinho. Tranquilo. Aproveitem, bebam água, viu? Isso é um conselho visual da Vivi. Nossa, gente, por favor, bebam muita água. Os rins agradecem muito. claro. Mas, por exemplo, você entra num lugar onde você está procurando papéis, então, imediatamente, itens podem te chamar a atenção porque para o investigador, alguém que procurou oculto e segredos, é como ele dá o exemplo do quarto da amante. Tipo, pode ser um envelope embaixo da cama, né? Pode ser sei lá, gente, um papel bem Hollywood, filme antigo, um papel preso no fundo do quadro, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu gosto dela e eu sentia muita falta dessa desvantagem de curiosidade para os lobisomens. Porque tanto cenas que podem ser um alívio para a tensão do jogo podem acontecer, como foi a cena do focinho queimado, quanto uma cena que, gente,
desmonta o plano de todo mundo. Você tá arrastando um lobo de 100 e poucos quilos e ele quer destruir aquela almofada desgraçada, só que você não pode mexer naquela cena de crime, sabe? Tipo, quando você tá investigando. E ele vai, rouba e dá um baita problema depois, sucesso bagunçado, né? Então eu gosto de curiosidade porque essa facilidade que você tem de pôr no jogo. As outras desvantagens eu acho mais complicadas. Até agora que a gente teve, sabe? Uhum. Ter que revelar um segredo, ter vantagem sobre algumas coisas. Das Fúrias Negras é fácil. Tipo, você não pode resistir a ter uma ação contra alguém que está oprimindo outra pessoa. Nem, você pode até xingar. Mas essa daqui eu achei a que dá mais plot. Pô, com certeza. Inclusive, vou aproveitar essa tua fala e vou comentar um estalo de estereótipo de personagem para Conselho Fantasma. Imaginem aqui, ó, observando tanto o favor ou o bênção, se preferirem, quanto a proibição, tem um espaço gigantesco para um personagem político. Imaginem esse personagem com 3 ou 4 dados na habilidade política, que tenha bastante um atributo razoável de inteligência e manipulação ou então carisma. Percebam que com a bênção ele terá a presença dele nos meios em que ele vai se envolver potencializado, ao ponto em que ele estará de fato atuando como uma figura política nos meios de disputa de poder e de gestão de uma determinada área urbana ou, se quiserem, até rural. E, já batendo com a proibição, lembrem que na proibição diz que a curiosidade faz com que ele é propelido para situações até perigosas. Políticos precisam se envolver com figuras também muito questionáveis. Então, tá aí a deixa de um personagem estereotipado, claro, mas que também é possível de ser jogado em jogo. Vivi, o que tu trarias de estereótipo para o Conselho Fantasma? Olha, eu pegaria o estereótipo da corrida de poder dentro de algum culto humano. Uhum. Tipo, seja ele católico, essas religiões que têm uma estrutura muito declarada de conhecimento público, né? Tipo, então você pode sim fazer na Umbanda, você pode fazer no Candomblé, você pode fazer no helenismo, essa estrutura, só que menos gente de fora vai saber o que você é, porque as pessoas não entendem, né? Você teria que explicar ali, conversar, propor no jogo. Mas vamos pegar essas de mais conhecimento, maior mídia também. Eu pegaria o estereótipo do padre corrupto que facilita a compra de terra, a grilagem de terra, né? E que ele já é um lobisomem duvidoso, por isso pega o estereótipo de duvidoso, né? Do Conselho Fantasma. E a vida dele é ouvir as confissões, inclusive de seus companheiros de fé, porque afinal eles também têm que se. E ele faz o jogo político de alocar e realocar padres, bispos em lugares de destaque para ele, mas ele não sobe de cargo. Uhum. Ele continua aquele padre num ponto importante, mas o suficiente para ele ter várias áreas menores sobre a influência dele e trazendo mais fofocas, gente, porque o ser humano fofoca. Uhum. Tipo, se você não pecou, você viu seu irmão pecar. Então, eu acho que o exemplo católico é maior, já que o evangélico não tem a confissão. O exemplo católico cai maior nisso daí. Ou outra religião que tem a confissão. Mas tem pessoas que confiam muito nos seus líderes religiosos. Eles vão contar coisas que, se é outro que usa, quem vai desconfiar? Quem vai desconfiar de um padre que está fazendo boas ações em um lugar, mas essas boas ações são para facilitar a chegada e o estabelecimento de novos lobisomens ali, sabe? Você pode usar para o bem e para o mal isso. Paróquias onde é seguro você ter lugares de descanso para matilhas que viajam. Beleza. E você, Gilda, como você criaria um estereótipo para Conselho Fantasma? Eu faria um delegado. Olha.
Desenvolva. Acho que o delegado é uma figura interessante. Então, a gente corre riscos sérios quando a gente está falando de uma tribo que a gente está lidando, a gente está falando que ela não vai seguir a regra ética, a pauta moral, que ela não vai não sei o quê, aí a gente já cita o padre, o delegado, o O político. político. Olha, a gente deixou claro que são estereótipos, gente. Não nos cancelem. Mas a ideia é porque o delegado também é um cara que investiga, Uhum. é um cara que tem que ter curiosidade, ele é um cara que tem que chegar a descobrir as coisas. Imagina um delegado que, para piorar, ainda é um conselheiro fantasma, né? Ele tem pelo ofício que descobrir e ele tem né? Tem o impulso dele da curiosidade. Então é uma loucura, realmente. Para ele. Imagina para o político, né? Para o padre, para a figura religiosa, qualquer que ela seja, é até mais fácil que uma figura de poder superior falou para ele, os fiéis acreditam, mas vocês dois que pegaram o político e o delegado, né, numa investigação, pode ser, não precisa nem ser um delegado corrupto, um delegado honesto, e ele chega e fala para uma outra pessoa, para um superior, ou para um líder de partido, tipo, como você descobriu? Pela sombra deles. Não tem como você falar isso. Você precisa do bônus de subterfúgio. Porque você vai ter que falar muito. Você sentiu, ele não cheira bem. Ele é fedido? Não, é outro cheiro. Não tem como falar isso. Colocar um delegado, trabalhar um personagem delegado é bem interessante num cenário desse. De fato. Bem interessante, olha. Então, agora que a gente perpassou por essa descrição do que é a tribo Conselho Fantasma, vamos à sua avaliação rotineira que a gente faz no final. Repetindo aqui, para quem nos acompanha, a gente meio que trata a avaliação qualitativa em números. 1 é odiei, 3 é não gostei, 5 é mais ou menos ou indiferente, 7 gostei e 9 adorei. E os números intermediários pares são o intermédio entre estes que acabei de descrever para vocês. Dito isto, viro para Vivi e pergunto: que avaliação você daria para o Conselho Fantasma? Olha, eu não dou 10, porque eu acho que nenhuma tribo de lobisomem está perfeita. Mas meu coração grita um 9,5, porque não tem 9,5, só vai até 9. Não tem, então 9. O 9 é o É máximo. a média que fica quebrada. Eu olhei a média aqui e confundi. A média que acaba ficando 9. É 9. Ela tá ali máximo. pau a pau. Tá pau a pau com os roedores de ossos. Tá? Meu coração aquece. E tu, Gilda? Eu tô igual a Vivi. 9 roedores de ossos e 9 Conselho Fantasma. Conselheiro Fantasma. Então, naturalmente, a média é 9. Aí posso dar aqui mostrando para vocês, de fato, tanto o Roedor de Ossos como o Conselho Fantasma, até agora, a tribo melhor avaliada até aqui. Interessante. Eu ando pensando, inclusive, quem estiver nos assistindo aqui, de expandir essa avaliação para quem estiver nos acompanhando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, futuramente, eu acho que na próxima, um forms para vocês preencherem e a gente ver ao longo dos próximos vídeos a avaliação de vocês e bater com a nossa. Beleza? Então, legal. Na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, o form já vai estar aqui com o link embaixo disponível para vocês. Aí vocês já podem avaliar Fúrias Negras, Roedores de Ossos, Filhos de Gaia, Caçadores de Vendavais e Conselho Fantasma. Beleza? Então agora, para as considerações finais, é o momento para que a Vivi e a Gilda dão os seus últimos olhares, suas últimas observações sobre a tribo e uma despedida da galera. A começar pela Vivi. Já deu para ver que eu gosto desse pessoal. Porque eu gosto desse jogo de mistério, de desconhecido, de você, na mesa de RPG, lógico, depois de conversas, você vê ali aonde o desespero da ação tá levando a galera, onde a fúria naquela cena
está levando para poder conversar e ver do tipo, agora que tá todo mundo puto da vida, a gente aceita tal ação, quando tiver com a cabeça mais fresca, com uma fúria mais baixa, ou até sem fúria, né? O lobisomem sentar e fazer, meu Deus, o que eu fiz? E eu acho que o Conselho Fantasma, ele consegue dar esse tempero, né? Seja com NPC, seja como jogador, seja como um inimigo dentro da própria nação que você tromba pelo caminho. Então, ela, por mais que ela seja nichada nesse jogo de mistérios, você consegue pôr ao longo da sociedade muita gente que mexe com o mistério. Tanto o mistério mesmo místico, do que o que está além de nós, quanto os mistérios de segredos e coisas escondidas. Então, para você que gosta de investigação e cutucar de formas diferentes, seja porque você tem uma religião, seja porque você é só um sanguessuga de pessoas ricas e fica ali orbitando em volta, qualquer forma. Eu acho que é uma proposta muito boa para lobisomem e te dá a chance de usar quando você estiver puto da vida com a sua Fúria 5 e quando você estiver mais calmo ou até sem lobo com a Fúria 0. Então dá para você continuar com suas investigações, com a sua ficha. Você só não vai virar lobinho. Então, gosto muito, nota 9 aí mesmo. Gilda, sua avaliação final. Eu acho que o cenário desse lobisomem é o do desalento. Fracassamos. E eu acho que essa tribo traz o jogo de agora. O que eu vou fazer? Vamos negociar. O que eu preciso fazer para dar conta do meu presente primeiro, para poder... Porque futuro eu não sei se eu vou ter. Né? Então, eu acho que enriquece, sai daquele óbvio, como a própria Vivi falou. Eu vou jogar lobisomem, vai ser um querendo matar o outro. Não. Tem um Lord Varys, lembra do Lord Varys? Uhum. De Game of Thrones? Ele era um conselheiro fantasma. Boa. Ele era. Eu fico. A gente, eu vou criar Game of interpretação de lobisomem pelo Game of Thrones. Olha. Não, mas é porque o Lord Mas Varys, ótimo. ele é um conselheiro fantasma, porque ele serve, ele não quer saber o fim. Ele quer dar conta do presente. Uhum. Ele tem que lidar com o presente. E esse presente, ele tem a melhor leitura. Ele sabe que ninguém ali é ético, que ninguém ali é correto, e por que ele que vai ser? Nós não damos conta desse presente com ética. Meu Deus. Não damos conta desse presente com ética. É muito, muito interessante isso. Muito realista, muito brutal. Isso é brutal. Isso é desalento. Lobisomem cai às vezes no nosso quintal. E assim, já caía em edições antigas, mas essa W5, ela cai no nosso quintal, tem hora que você faz assim, caramba, isso é muito perto da minha vida, isso é muito perto da minha casa, dos meus amigos. Isso é muito assim, do tipo... No entanto, muita gente não gostou dessa parte tão política do lobisomem de invenção. Não, para mim chegou o ponto de dizer, quando é que eu vou me transformar? Qual vai ser a lua? Porque eu já tô no ponto do desespero. Já odeio as pessoas, não sei o que. Boa. Bom, chegamos então ao final. Tem que ser uma lua boa, né? Sim. Tem que ser uma lua, pelo amor de Deus. Então, chegamos ao final de mais uma avaliação das tribos do W5. Cobrimos aqui o Conselho Fantasma. No próximo vídeo, se preparem, vamos falar dos andarilhos do asfalto. E para encerrar, peço para que a Gilda e a Vivi junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.